Acredita, acredita. Gauss nosso que estás no céu, junto ao Fischer, perdoar e achar causalidade em todas as nossas correlações. Os box plots nossos de cada dia nos dai hoje e que identifiques outliers para que possamos eliminá-los. Amém. Exponencial, né? Tecnologia exponencial, né? Modelagem estatística, a gente sempre vai errar. Opa, muito boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao StatDados, né, um local aí para apaixonados por estatística, ciência de dados, pesquisa operacional, marketing analytics e tudo que envolve o universo de dados, né? Então trazemos aí os maiores especialistas, né, sobre o tema de analytics, né, para trazer aqui as melhores oportunidades para vocês, né? Bom, hoje aqui a live ela é um pouquinho diferente, né, mas também tem muita sinergia, né, com o nosso canal aqui, né? Então, como a gente sabe, né, tecnologia, os profissionais têm oportunidades diversas, né, tanto no Brasil quanto além, né? Então, nada mais justo, né, do que chamar aqui uma empresa, né, uma consultoria totalmente focada, né, nesse assunto, né, que vai nos ajudar a esclarecer todas as dúvidas possíveis, né, para quem quer fazer, por exemplo, uma imigração para os Estados Unidos, né, e quiser trabalhar na área de analytics, né, ou qualquer outra área, né, que envolva ali um conhecimento técnico diferenciado, né? Então, vamos conversar aqui com um grande especialista, né? Então, eu vou chamar ele aqui, né? O nosso palestrante aqui, né, da noite ele é advogado, né? Ele é diretor comercial no User Law Firm, escritório de advocacia especializado em direito de imigração, fundado pelo Dr. Otávio Raverotti Silva, advogado licenciado do Brasil e nos Estados Unidos pelo Bar da Califórnia, sediado em San Diego, né? O USA já ajudou centenas de pessoas a viverem legalmente nos Estados Unidos. Então, vem para cá, grande mestre Alexandre, seja muito bem-vindo. Opa, satisfação, Thiago. Obrigado pela oportunidade de estar falando com o teu público aí. Muito satisfação é toda nossa. Obrigado. E vamos bater um papo hoje para ver as oportunidades e falar um pouquinho do mercado de vocês, que eu acho que ninguém melhor do que você e o teu público aqui, que vai com certeza trazer perguntas pertinentes, né, e informações muito boas, de modo que a gente possa auxiliar todo mundo que é da tua área para e vislumbrar, né, a possibilidade de estar indo para os Estados Unidos para trabalhar legalmente, que é um mercado que cada dia vem crescendo mais, né? Sempre há muito tempo é a maior economia do mundo, mas vem se abrindo cada vez mais para pessoas de fora do seu local de ir para os Estados Unidos legalmente, trabalhando e com oportunidades muitas vezes melhores do que países da América Latina, própria Europa, enfim, de todas as regiões do mundo. Vamos começar essa conversa aí. Boa, sensacional, né? Então, uma oportunidade única aí de você adquirir informações valiosas, né? Que não é qualquer pessoa que sabe, né, sobre os tipos de vistos, né? Todas as informações necessárias aí para você poder fazer essa imigração e também quem está apto, né, a poder imigrar para os Estados Unidos também, né? Então, não adianta também não estar inapto por algum tema, né? E aí a gente vai discutir sobre isso aqui, né? Mas pensando aqui, né, no panorama, né, do mercado, né, então trazendo aí o Brasil, ele está muito potente, né, nessa área de dados, né? Então eu vejo aí vagas de engenharia de dados para caramba, né? Vejo vagas de cientista de dados a rodo, né? E as disfarçadas também, né? Analista de BI, Analytics Engineer, e suas Data Ops, né? As pessoas têm a criatividade bastante grande, né, para trazer aí nomes diferenciados para o mercado, né? E nessa pegada, né, eu queria entender também, aí saber do mestre Alexandre, né, se ele também vê isso, né, nos Estados Unidos, lá fora, como é que está o panorama aí nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem uma gama de oferta bastante grande, né,
na área de dados no Brasil e nos Estados Unidos. Como é que está isso, mestre? Conta um pouco aí para mim, por gentileza. Olha, assim como no Brasil, né, acho que a área de dados ela vem crescendo em todo mundo. Hoje é uma necessidade de todas as empresas, está muito claro a parametrização desses dados, de modo que elas consigam, com base nessas informações, entregar o melhor produto para o seu cliente, como todo mundo que te acompanha e que faz parte da StatDados tem conhecimento, né? Só um dado que é interessante ter uma noção, falando propriamente do mercado americano, de acordo com a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas do governo americano, até 2033, o número de vagas de trabalho para cientistas de dados nos Estados Unidos vai aumentar em torno de 36%. Então, um ponto também que é interessante falar, além do crescimento de dados, é a mudança que o mercado vem sofrendo da área de tecnologia de dados, que é o quê? Com a pandemia, as pessoas se acostumaram a ficar no remoto, né? E isso, claro, oportunizou pessoas que antes estavam no Brasil e só poderiam trabalhar no Brasil, hoje está trabalhando para uma empresa norte-americana. Mas esse movimento, os seus seguidores devem estar acompanhando, muitas empresas vêm buscando profissionais qualificados, e o público brasileiro, os brasileiros de uma maneira geral, são muito qualificados, não só na parte de conhecimento, mas o brasileiro ele tem uma coisa diferente. Ele entrega mais, ele se desenvolve, tem um pouco do latino, né, no meio, e isso agrega valor de determinada maneira, né? Então, é bom fazer esse link de não só essa informação que eu trouxe, dos 36% até 2033, mas essa mudança do 100% remoto para parte, o híbrido ou presencial, tem gerado, e acredito que com base nisso vai gerar ainda mais, um boom de demanda por profissionais. E aí entra a gente, né, o nosso escritório, para auxiliar essas pessoas com perfil qualificado a estar migrando para os Estados Unidos, né? Perfeito. Maravilha. Pensando nesse aspecto também, né, você levantou, né, que muitos profissionais trabalham de forma remota, né, então em seus países, né, mas trabalhando para fora, né, e o impacto talvez salarial também seja grande, né, porque às vezes você tem uma limitação, né, você não está dentro das regras, né, do mesmo país e tudo mais, talvez essa traga um corte maior, vamos dizer assim, né, salarial, para trazer profissionais que trabalham remotamente aqui, que não existiria talvez se ele já tivesse migrado, né? Então, acho que isso é um ponto interessante também a ser falado, né? É um bom ponto que tu trouxe, porque, assim, se a gente for pegar uma média salarial para esse tipo de profissional, né, o cientista de dados nos Estados Unidos, ele gira em torno de $8.600, sendo que 50% desse mercado, né, ele fica entre $6.000 e $11.000. Isso totaliza uma média no mercado norte-americano de $100.000 ano a remuneração. Só que a gente tem conhecimento, isso por pesquisas de mercado que a gente faz, até para chegar nesse tipo de cliente, né, que a gente busca, que hoje um profissional da área de tecnologia, vamos botar de uma maneira mais ampla, ele tem uma remuneração em torno de $50 a $100.000 ano, né, trabalhando para uma empresa norte-americana de maneira remota. Para essas mesmas posições, para quem está presencial nos Estados Unidos, né, chega a variar de 150 a $250.000. Ou seja, você tem a possibilidade de ganhar até 3 vezes mais se você pegar a mesma posição, simplesmente porque as empresas hoje, como eu disse, estão optando por um modelo que a pandemia acabou afastando, lógico, por uma questão óbvia, uma questão sanitária, mas que hoje quer voltar para aquilo como era antes, né? O novo normal não é mais o novo normal, vamos voltar para o antigo normal. Então, isso acaba gerando muitas oportunidades. Estou vendo aqui o Wilson. A gente teve aqui o Wilson falando, nosso aluno lá da pós-graduação de Estatística e Cientificidade, falou: grande oportunidade para muitos profissionais no Brasil que já trabalham em home office, fora que a amplitude internacional não tem preço, ao meu ver. Exato. E adicionalmente... Novas culturas, né? Então, enriquece muito, né, ali o profissional, né? Conhecimento de vida, né, também, com certeza, muito legal. Tem alguns aspectos que é bom, que é muito legal esse link que o Wilson colocou aqui. Obrigado, Wilson. É o fato de que, pô, você está se expondo a um outro mercado, você está se expondo a uma nova cultura, você está se expondo a uma empresa muitas vezes diferente,
E não só isso, a gente vê hoje as pessoas, elas estão buscando qualidade de vida. Eu acho que muitos dos profissionais, independente da área, estão buscando qualidade de vida. O mercado, os Estados Unidos hoje é um país, se a gente for comparar, por exemplo, com o Brasil, hoje muitas pessoas vão para os Estados Unidos não só por uma oportunidade financeira, mas até por uma estabilidade de estar sujeito a uma moeda forte. Quem tem família, eu quero dar uma estabilidade do ponto de vista de segurança para minha família, de educação. Isso os Estados Unidos está, é conhecimento geral, tá muito à frente. Obviamente a gente quer que o Brasil esteja bem como bom brasileiro, mas o que a gente vê é que as oportunidades de vida dentro dos Estados Unidos, atualmente, já há algum tempo, estão melhores e as perspectivas só crescem, né? Perfeito. E não só isso, né, complementando também um pouco, né, pensando aí, né, quando você pensa em grandes empresas da área de tecnologia, você vem na sua cabeça o quê? Google, Amazon, Microsoft, tudo tem um pezinho lá, né? E aí quando se fala também de Vale do Silício, né, e tudo mais, então é lá que a galera deve buscar, né? Quem está querendo aí, né, galgar novos horizontes e tudo mais, né? Maravilha. Com E certeza. quais são as possibilidades, mestre, né, dos vistos, né? E quem está apto, né, a adquirir esses vistos? Como é que funciona? Conta um pouquinho para a gente aí como é que funciona. Bom, entrando nesse ponto já específico, né? Primeiro, só fazendo um link ali para fechar, é muito legal também hoje vislumbrar que você falou do Vale do Silício. O mercado de tecnologia era muito focado na Califórnia. Hoje tem um movimento nos Estados Unidos muito grande, inclusive para mercados como o Texas, em Austin, está muito forte. Até que o mercado verdade, né? Eu tenho o sobrinho da minha esposa, né? Ele trabalha do Elon Musk, né? E ele trabalha no Texas, né? E aí lá está muito forte também, né? Além da Flórida, que também muitas empresas estão buscando o estado da Flórida, até por uma questão também de clima, que é um estado muito próximo, por exemplo, do nosso país, né? Quente propriamente, mas também por oportunidades que esses estados vêm dando para essas empresas estarem se alocando, né? Falando já no ponto que você já trouxe dos caminhos que é possível esse profissional qualificado ir para os Estados Unidos, né? Dando um panorama geral, primeiro, o nosso escritório, a gente divide, né, os vistos de imigrante, na verdade, os vistos de uma maneira geral, em dois grandes grupos, né? A gente fala, são os vistos não imigrante e imigrante. Muda uma coisa ou outra a questão do propósito específico e o prazo determinado. Falando para o perfil de, vamos supor, pessoas do mercado da ciência de dados que queiram ir para os Estados Unidos, estabelecer residência permanente e aplicar em virtude de um know-how, de um conhecimento que ele tem na sua área profissional, a gente fala o que hoje tem algumas oportunidades. Eu gosto de dizer primeiro que, como tinha aquele estigma, as pessoas, pelo desconhecimento, pela ignorância na real acepção da palavra, sempre se pensou, bom, para eu ir para os Estados Unidos com green card é impossível, eu preciso ter um empregador, meu Deus, vai ser a missão da minha vida. De fato, tem suas complexidades, mas há um bom tempo, e caiu nas graças de muita gente, muitos dos teus espectadores provavelmente já têm conhecimento, tem vistos que você, por um conhecimento e um know-how que você tem na sua área de atuação, você não precisa de um empregador. Você pede um waiver, né? Você pede uma dispensa de ter esse empregador, em virtude de você estar inserido numa área de interesse nacional. Que aí eu posso dizer de um específico, que é o EB2NW. EB2NW é um Employment Based, por isso da sigla EB. 2 é a segunda preferência. E o NW é a sigla para National Interest Waiver. O que é isso? Basicamente, o governo norte-americano, ele te dá um waiver, né? Em virtude de você estar inserido numa área de interesse nacional. E hoje, a área de tecnologia, a área de ciências de dados, que está inserida na área de STEM, por exemplo, ela está entre as top áreas em que há uma necessidade, por tudo que a gente falou, só o que você falou, que a gente falou no início, do aumento até 2033, essa quantidade de vaga por si só já é uma demonstração, mas o crescimento do mercado americano e a necessidade por vagas presenciais, até por essa mudança do direcionamento das empresas, né? Então, hoje o EB2NW,
ele é um visto que é muito acessível para profissionais que basicamente podem aplicar por 2 motivos. Por uma exceptional ability, uma habilidade excepcional, nisso ele teria que atender 3 de 7 requisitos, ou por um advanced degree, né? O que é um advanced degree? Você ter um grau avançado na sua profissão, né? Que é ter uma graduação, um bacharelado na sua área, e pelo menos 5 anos de comprovada atuação nela, né? Além disso, é recomendável que você tenha curso de pós-graduação, mestrado, mas a gente costuma dizer aqui que cada caso tem que ser analisado de uma determinada forma, né? E mais do que isso, nesse tipo de visto é muito importante você estar inserido numa área de interesse nacional. Algo que todo o teu público que te acompanha, né, da área de dados, está inserido. Então, isso facilita muito na hora de apresentar, como a gente fala, montar o projeto, né, montar esse processo. E somado a isso, eu até queria só fazer um link. Eventualmente, a gente não vai conseguir trazer todos os pontos nessa live, porque cada caso, como eu disse, é um caso. Nosso escritório, a gente é muito pé no chão na questão de a gente precisa analisar cada caso, precisa entender qual é o histórico daquela pessoa. São mais de 100 vistos, né? Oi? São mais de 100 vistos, né? Você diz tipos de mais visto. 180, mais de 180 mais de tipos 180, olha aí, é muita coisa, né? Difícil, não tem. Ficaria aqui uma semana falando dos vistos. Exato. E mais do que isso. O mestre, o Wilson, nosso aluno, ele falou: boa pergunta, porque o Brasil, o visto para os Estados Unidos está demorando bastante para conseguir, né? E aí, nesse ponto, né, em média, quanto tempo aí o pessoal leva, né, para conseguir algum tipo de visto aí com vocês? Excelente pergunta, tá? Por que está demorando tanto? Que hoje um visto de o EB2NW, o processo inteiro ele demora em torno de 1 ano e meio a 3 anos. Porque esse processo do EB2NW, por exemplo, depois eu posso falar de outros mais específicos, mas eu acredito que esse, em linhas gerais, é o mais indicado para a gente estar conversando hoje, tá? Esse processo ele é dividido em 2 etapas. Etapa de elegibilidade, em que a etapa de elegibilidade vai ser analisado o seu perfil. O que é o perfil? Pô, vamos partir do pressuposto, por exemplo, Wilson. Pô, Wilson, você tem um bacharelado, você tem algum mestrado, um doutorado, onde que você já trabalhou, há quanto tempo você tem na área, todos esses tipos de informação vão ser analisados na etapa de elegibilidade, além da documentação suporte que tem que ser inserida, são elas, por exemplo, uma carta de um expert da tua área, se a gente entender necessário, cartas de recomendação de profissionais que já atuaram com você na área, dizendo onde você trabalhou, aquilo que você fez, demonstração de que você tinha um high salary, você é um cara diferenciado no teu mercado. Tudo isso tem como intenção demonstrar que você é um cara tão bom ao ponto do governo americano, do órgão de imigração, te dar esse waiver, te dar essa dispensa, né? Então, essa etapa de elegibilidade, ela hoje demora de 45 dias a 12 meses. Quando que é 45 dias? Quando você paga o Premium Process, que é uma taxa, no valor hoje está em $2.805, para solicitar que seu processo seja analisado em até 45 dias. Se você não pagar ela, o seu processo vai ser analisado de acordo com a demanda. E por que está demorando 1 ano e meio a 3 anos, se lá atrás muita gente dizia, pô, o processo saiu em 6 meses? Porque o número de vistos do EB2, ele é um número limitado. Não é uma quantidade restrita de vistos que é liberada pelo governo americano ao ano. Então, você tem que entrar numa fila, que é o famoso Visa Bulletin. E o que é o Visa Bulletin? O Visa Bulletin é digamos que é um boletim de vistos, que é isso, que você tem que aguardar o momento que você está apto a protocolar a segunda etapa, que pode ser ou ajuste de status, se você estiver dentro dos Estados Unidos por uma razão, por isso que é interessante o caso a caso que eu falei antes, ou pelo processo consular, se você estiver dentro do Brasil, né? Mas você tem que aguardar. Como que funciona? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro ali, para deixar bem claro para o Wilson e para as demais pessoas que vão estar entrando. Partindo do pressuposto que você protocolou o seu processo em maio de 2023, e partindo do pressuposto que você pagou o Premium Process, deu tudo certo, ótimo, e a sua etapa de elegibilidade foi analisada em 45 dias, 2 meses.
por mais que você tenha analisado esse processo em essa etapa de elegibilidade por dado período, você só vai poder entrar com ajuste de status ou com o processo consular quando o Visa Bulletin estiver corrente para você. Ou seja, hoje ele está demorando 1 ano e 3 meses em média. Então, a pessoa que protocolou o EB2NW lá em torno de maio de 2023 vai estar entrando em setembro de 2024. Não sei se eu consegui deixar claro, mas é mais ou menos por aí, tá? Legal. E nessa pegada, mestre, também publicar descobertas, né, em revistas renomadas, participar aí de conferências, né, ser reconhecido pelos colegas, isso é importante também, né, em termos de conhecer, conseguir, né, esses vistos também, né? Sim, é bem importante isso que você falou. Tem uma coisa que a gente fala que, na verdade, o que o governo norte-americano ele quer? Ele quer bons profissionais, capacitados, que tenham um know-how na sua área e que vão agregar valor para o país. Esse visto não é um visto para quem acabou de se formar. Ele é um visto para quem já tem um determinado know-how. E há uma análise, esse waiver, né? Ele tem uma análise discricionária. Então, tem uma parte que é discricionária. Então, dentro dessa discricionariedade que pode ser dada, é muito considerado a importância de você trazer o máximo de ferramentas suas para demonstrar o quão bom você vai ser e o quanto você vai agregar de valor no mercado norte-americano. Então, de fato, prêmios e reconhecimento na tua área, publicações em revistas científicas ou apresentações em conferência, participação como um avaliador, contribuições significativas, artigos científicos, ter trabalhado em posições de, eventualmente, estar avaliando, participando de conferências. Então, tudo isso. Inclusive, pode ser, às vezes, até que essa pessoa, ela é tão bom o currículo que ela não iria nem pelo EB2NW. A gente tentaria a aplicação dela para o EB1A, né, que é um outro tipo de visto para quem tem uma habilidade extraordinária. Mas eu acho interessante hoje falar mais do EB2NW pela gama de pessoas que podem estar se beneficiando. Inclusive, Thiago, eu vendo o teu currículo, até se tu quisesse, a gente podia estar conversando assim. Não sei se tem vontade de ir para os Estados Unidos. Não, no momento eu preciso ter raízes aqui por conta de família, né, e tudo mais, né? Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. De repente fazer o doutorado sanduíche lá ou um PhD lá nos Estados Unidos e tal, né? De repente, mais para frente, não sei, né? Mas no momento aqui eu tenho raízes muito fortes aqui, no momento não. Mas obrigado aí pelo convite. Imagina, vai ser um Nada prazer. que isso. Perfeito, maravilha. E assim, você tem cases aí da USA, né, que podem ser falados aqui, né, mesmo que seja por alto e tudo mais, como é que funcionou esse processo, né, as dificuldades que foram encontradas, né, porque eu acho que às vezes a teoria difere um pouco na prática, né, então conta um pouquinho como é que vocês de fato conseguiram, né, ali os vistos para o pessoal que está querendo, né, ingressar aí nos Estados Unidos, ou seja, para se formalizar lá numa empresa, né, com um sponsor ou com um EB2NW aí, com um notório saber e tudo mais. Então, conta um pouco aí para a gente. É importante se falar também, eu foquei bastante no EB2NW por ser um visto imigrante, que é bom dizer que você está indo com a intenção de estabelecer residência permanente, mas hoje existem, por exemplo, vistos para pessoas que já têm um sponsor, que obviamente o visto, sem você precisar quer dizer, com sponsor e não indo pelo NW, pelo B2NW, você vai sair um pouquinho dessa discricionariedade, como eu disse, porque você vai estar vinculado a um empregador, né? Então, isso realmente acaba sendo uma facilidade, né? Por outro lado, quanto a cases que você falou, isso é muito importante, né? Falar, porque as pessoas às vezes veem, né? A internet aceita tudo, né? Eu acho que tu tá mais acostumado nesse mundo do que eu, né? Desse mundo da tecnologia, enfim. E hoje em dia vendem, às vezes, que o EB2NW ou um processo migratório pode ser algo simples, é simplesmente preencher determinados formulários e pronto. Quando, na verdade, não é.
a gente tem uma equipe muito, muito capacitada e hoje focada extremamente, focada só em questões de employment based, né? E por que isso é importante? Porque ao longo dos casos, a gente vai sempre vendo coisas novas que agregam para os novos casos, né? A gente já teve casos de pessoas que, pô, às vezes não tinham um projeto tão do que a gente avaliaria, dizendo, pô, esse caso é top do top do top, mas o caso foi muito bem montado e o agente de imigração que analisou dentro daquilo que foi colocado e felizmente a gente colocou o processo de uma maneira boa, né, de uma maneira que técnica e muito coesa ao mesmo tempo, sem muito floreio, que deu certo, né? E isso para frente a gente já utilizou para novos cases, para novos casos nossos, né? Então a gente tem tido muito sucesso com profissionais da tua área, porque há um alinhamento de interesses entre o que a gente faz, que a gente está acostumado a fazer, mas também a área de atuação. Então a gente tem alguns cases de sucesso na área da tecnologia, de cientista de dados, que tem ido para os Estados Unidos e estão conseguindo trabalhar, levar suas famílias. É bom dizer, quando você pede um visto imigrante, você pode incluir a esposa como dependente e filhos menores de 21 anos, tá? Então é interessante porque a gente sabe, não é um projeto de uma pessoa só muitas vezes, é um projeto de vida de uma família, né? Não sei se tu tem, como eu perguntei para ti se tens vontade, não sei se tu tem filho, como é que é a tua vida. Só de 4 patas por enquanto. Só de 4 patas, somos 2 então, somos 2. Mas esse dá para levar mais fácil, nem precisa de visto. É verdade, boa. O Wilson falou que ele foi esclarecido, né? Então ele agradeceu aqui, né? E aí, nessa pegada que você falou também, né? Eu acredito que tem essa facilidade por conta de, por exemplo, aqui no Brasil, hoje em dia, né, o governo ele tem vários incentivos, né, à inteligência artificial e tudo mais, né? Foi feito aí um plano, né, e tudo mais. E não imagino que seja diferente nos Estados Unidos, né? Então conta para a gente um pouco como é que tem sido, né, essa aceitação, né, da inteligência artificial, vamos dizer assim, dos profissionais que têm imigrado aí para os Estados Unidos ou até mesmo que trabalham aí, né, com inteligência artificial e tudo mais. Como é que eles veem a inteligência artificial e tudo, como é que é esse processo aí, por gentileza? Esse é um ótimo ponto. Os Estados Unidos, apesar de ser um país muito, na verdade, é o país mais capitalista do mundo, com muitas oportunidades, é a maior economia do mundo. Então, tem uma lógica quando começa a surgir oportunidades para que essas pessoas migrem para os Estados Unidos, que é o quê? Eu preciso ter demanda para isso. Hoje, felizmente, a gente pode ver empresas, como é o caso da criadora do ChatGPT, por exemplo, outras empresas da área da tecnologia, a própria, que agora me fugiu o nome, me fugiu a empresa de processadores, estava com ela na cabeça aqui, a maior do mundo agora, que voltou a ser listada entre as 5 maiores empresas da Bolsa de Nova York, NVIDIA, perdão. Então, o crescimento da NVIDIA, ela é uma consequência do aumento do crescimento da inteligência artificial, né? Com e certeza. Isso, por consequência, acaba gerando uma maior oportunidade de emprego. Não à toa, o presidente Biden, há uns meses atrás, ele lavrou um decreto deixando muito claro, deixando evidente, de que profissionais da área da inteligência artificial estão envolvidos numa área de interesse nacional. E em virtude dessa área, isso mais do que nunca, quando a gente monta um processo de employment based para solicitar que essa pessoa migre para os Estados Unidos, a gente traz fundamentos do porquê, inclusive, os Estados Unidos quer essa pessoa. Nada melhor do que o presidente dos Estados Unidos dizendo, olha, pessoal, eu preciso de vocês. A própria agência de imigração vai estar vendo, o próprio presidente está falando, a gente precisa de gente, vem para cá. Então, acaba sendo uma vantagem, né? Com certeza, a NVIDIA investe pesado aqui, eu sei, porque eu já fui palestrante, evento da NVIDIA oficial aqui no Rio de Janeiro, né? E amanhã eu estou indo lá para o NVIDIA Conference, que vai acontecer em São Paulo, né? 18 e 19 também, aí vão abrir o espaço lá também para eu divulgar, né? O livro que eu publiquei esse ano e tudo mais, com a professora
dois coordenadores da PUC, né, de Ciência de Dados e Engenharia de Software, a professora Tatiana Escovedo e o professor Kalinowski, né? E aí eu vou lá fazer essa divulgação do livro, né, no evento oficial da NVIDIA, e é um evento assim que ela traz a galera pesada, né, da NVIDIA, né, todos os pesquisadores deles, tops e tudo mais. Então é muito maneiro esse evento, né? E eles estão investindo pesado aqui no Brasil e com certeza, né, você vai ver casos aí de profissionais, né, que inclusive imigraram também, né? Eu conheço profissionais que estão trabalhando, né, lá nos Estados Unidos e tudo mais com a NVIDIA, né? O próprio Rafael, que já fez live aqui no YouTube do StatDados, né? O cara fantástico aí, né, que trabalha lá muito com Deep Learning, né, voltado para desenvolver novos métodos de Deep Learning, trabalhar com áudio, né, e vídeo e tudo mais lá da NVIDIA. Então, é uma oportunidade aí muito legal, né? Maravilha! Pensando também nessa ideia, né, capacitação, né, pensando em termos da pessoa que quer ir lá para fora, né, para fazer ali o PhD dela, né, o mestrado dela, vocês também trabalham com esse escopo? Como é que funciona? Conta um pouco. Olha, é uma boa pergunta. Hoje, o nosso escritório, a gente foca muito em pessoas que têm a intenção de trabalhar nos Estados Unidos, ou, na verdade, não é nem trabalhar, é estabelecer residência permanente, né? O Green Card, né? O Green Card, propriamente dito. Tem outros vistos transitórios hoje, como é o caso do O1, do L1, que, como tu mesmo brincou antes, a gente teria que tirar uma outra conversa só para falar deles, que você fica por um período transitório e que... Não, com certeza. E também deixar claro aqui, né, que a gente chegou a fazer divulgação nas redes e tudo mais, né? Quem quiser, né, entrar em contato aí com o user, né, fazer uma consultoria gratuita, né? Então também foi disponibilizado, né? Então quem quiser estender um pouco mais, né, esses vistos e tudo mais, querer saber um pouco mais, também vai ter essa oportunidade, né, de fazer essa consultoria gratuita aí com o mestre Alexandre e o time da user, né? Então acho que é uma oportunidade única aí também, né? Show de bola. Até quem quiser, porque como eu falei antes de concluir ali o ponto que você trouxe falando de visto para estudar, né? Quem quiser entrar em contato para poder entender mais dentro da peculiaridade do seu caso específico, frente ao que a gente pode agregar de valor, pode entrar em contato via WhatsApp com o nosso time comercial. Eu mesmo recebo essas mensagens e vou estar respondendo prontamente para a gente estar marcando um bate-papo. O número é o +1, né, via WhatsApp, pode nos chamar no +1, 510 944 5854. Depois dessa live... Você consegue digitar aqui para mim no chat privado aqui? Claro. De repente, se quiser mandar o site também da user, fica à vontade aí, a gente coloca aqui para o pessoal. Perfeito. Eu vou te mandar. A gente chegou a divulgar previamente, né, aquela lista, e quem respondeu aquela lista previamente vai ter já direito a essa consultoria gratuita, né? Mas quem quiser também entrar em contato por aqui, né, falar, estou assistindo a live aqui do canal StatDados, né, com o mestre Alexandre aqui, e aí estou interessado em conversar sobre os vistos e tudo mais, então pode entrar em contato aí também, né? Bem interessante falar isso, porque até uma coisa que a gente vai falar, eu ia falar até um pouquinho mais para frente, mas para os espectadores, quem puder entrar em contato, quiser ter essa conversa e entrar em contato com a gente, normalmente a gente cobra, né, para fazer a primeira consulta, para estar entendendo a melhor elegibilidade do caso, mas para os espectadores do teu canal, essa primeira conversa a gente vai fazer de maneira gratuita, então todo mundo que entrar em contato, a gente vai estar disponível para essa primeira conversa. Né? Aproveita, galera, olha aí. Então, essa vantagem a gente está trazendo aí, especialmente para vocês, mas é isso, a ideia é estar agregando valor e tá ajudando o pessoal nesse projeto. Voltando para a tua pergunta, que eu não respondi, a gente foca muito em pessoas que estão em busca de estabelecer uma residência permanente, ou eventualmente vão montar uma empresa. A gente foca muito em profissionais da área de tecnologia, empresários, etc. Mas, dependendo do caso, a gente pode entender, por exemplo, a pessoa quer fazer um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, conversa com a gente que a gente pode ver um visto eventualmente de estudante para estar auxiliando. Não é especialmente o nosso foco,
mas quem sabe a gente pode ter um caminho, né, para estar ajudando vocês sim, tá? Boa, maravilha. Então, assim, se a gente pudesse fazer um overview geral, né, do que a gente comentou aqui, né, durante a live, né, e os pontos principais aqui, o que você traz aí para a gente está caminhando aqui para o final da live, né? Então, por favor, faz um overview aí para a gente, para a galera conhecer o que chegou agora, né? De repente, aí pode voltar também, né? Vai ficar gravado no YouTube aí, podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Então, tudo que a gente faz aqui, todos os eventos são gratuitos, né? Cada 2 meses a gente faz evento gratuito. A gente está trazendo sempre profissionais aqui, então tá aberto para todo mundo, né? Pode voltar aí e ver quantas vezes você quiser, né? Mas se você chegou agora aí, fazer um overview aí para o pessoal que está nesse momento aí. Perfeito. Bom, resumindo, né? Vou tentar trazer o máximo de informação agora em poucos minutos, fazer um pitch de venda rápido, né, Thiago? Perdão. Nosso escritório, nós somos um escritório de advocacia localizado em San Diego, na Califórnia, com uma base também no Brasil, né? E a nossa intenção é tornar o caminho da pessoa que tem interesse de ir para os Estados Unidos mais simples possível dentro da complexidade que a legislação demanda, né? E para os espectadores, né, e pessoas que trabalham na área de tecnologia, de ciência de dados, talvez nunca esteve um momento tão bom para estar, se essa for a intenção, indo para os Estados Unidos. Isso, se a gente for colocar questão de salário, como eu disse, que chega a ter um salário 3 vezes maior do que um mesmo profissional contratado por uma empresa de maneira remota ou presencial, nem se fala de uma empresa brasileira nos Estados Unidos, né? Além disso, é uma área de interesse nacional, então a facilidade para você estar aplicando, ela é muito maior do que uma pessoa que não está inserida nessa área. Então, enfim, as cartas estão na mesa. É muito mais um alinhamento de interesse do que o perfil, como a gente fala. Porque perfil, os espectadores do teu canal, muitos deles, muito possivelmente têm. Então, basta querer, basta vir conversar com a gente. E como eu disse, para os espectadores do teu canal, a gente vai ajudar, sim, a realizar o sonho deles. E a gente está à disposição para essa primeira conversa. Não tem qualquer cobrança. E aí a gente vê o que dá para... Como a gente pode melhor ajudar eles. Boa, olha aí, a Renata Cerqueira falou, meu sonho, olha aí. Fala um pouco mais aí, Renata, o seu sonho é trabalhar nos Estados Unidos, morar? Fala um pouco para a gente aí, qual é a sua expectativa? De repente o mestre Alexandre aqui consegue te dar aí alguns caminhos aqui já imediatos aqui, né, para você seguir, né, tentando o seu sonho, né? Conta um pouquinho aí para a gente. Enquanto isso, né, eu também queria fazer uma pergunta aqui, no sentido de... a gente sabe, né, da dificuldade que é, né, obter, né, visto para os Estados Unidos e tudo mais, né, e com essa proximidade, né, com a tecnologia, a inteligência artificial e tudo mais, né, interesse nacional, eu acho que é fantástico, né? Você tem diversos profissionais, né, da área de saúde, né, médicos que querem trabalhar lá fora e tudo mais. Você pode ter, por exemplo, profissionais de segurança, né? Então, você pensar aí que profissionais que trabalham com criptografia e tudo mais, que são de interesse nacional, né? Defender, né, nações e tudo mais. Então, acho que tem um caminho aí bastante amplo. A Renata falou morar definitivamente, né? Mas morar definitivamente por meio de quê? Trabalhando lá numa empresa... Vou procurar hoje e atuo como coordenadora de ciência de dados. O difícil para mim seria conseguir a vaga lá. Bom, Renata, obrigado aí pela participação. Hoje, o que acontece? As pessoas, eu até falei um pouquinho no início, mais no início da nossa conversa, da nossa live. Via de regra, sempre se teve aquela ideia de que para poder obter um green card, você precisava ter um sponsor, ter um empregador, trabalhar numa empresa, né? Por conta desse visto específico, que é o EB2, com essa subcategoria do NW, por estar numa área de interesse nacional, há a possibilidade de pleitear esse visto sem ter um trabalho específico dentro dos Estados Unidos. Por mais que você não tenha ainda uma vaga de trabalho, é uma coisa até um pouco
mas é muito oportuna, por assim dizer. Porque por mais que você vá sem emprego, se os Estados Unidos está te dando, na hipótese de dar tudo certo, esse trabalho, esse green card, porque há uma demanda, a probabilidade de você conseguir um empregador dentro dos Estados Unidos, ela passa a ser alta, porque ninguém quer deixar, por ser um perfil de visto que é profissionais qualificados, não seriam liberados vistos se não tivesse uma demanda. Então há isso, né? Por óbvio, há caminhos para seguir com sponsor também, com empregador? Lógico, com certeza. Agora, esse não é o único caminho. Então, se você está buscando, não, preciso do empregador, não necessariamente, tá? Agora, eu quero um empregador, aí é um outro ponto que aí teria que estar olhando com mais calma, com mais carinho e achar essa pessoa para estar patrocinando esse teu visto para os Estados Unidos. Boa, maravilha. Então, queria agradecer mais uma vez aqui o mestre Alexandre, né, por trazer aqui todas essas informações relevantíssimas, né, para quem quer, né, de fato ali, né, viver um sonho, né, como a Renata, né, trabalhar ali em grandes empresas, né, potências mundiais aí em tecnologia, né, quem não quer trabalhar na Google, na Amazon, né, na Microsoft, né, então eu acho que é incrível isso, né, apesar de essas empresas também terem aqui no Brasil, né, tem essa possibilidade, né, de você conhecer novas culturas, né, e aprender muito mais, né, isso é muito legal. Olha aí, Cauê Guimarães, nosso aluno também da comunidade estatística, eu estou no mesmo processo de EB2NW, mas aprendi depois que dei entrada, pois eu não sabia que seria obrigado a morar nos Estados Unidos, a ser bitributado Brasil e Estados Unidos. Conta um pouquinho melhor, mestre, como é que funciona isso aí. Bom ponto. Cauê, obrigado pela participação. Bom, primeira questão, falando da necessidade de você ser obrigado a morar nos Estados Unidos, o visto imigrante, ele pressupõe que você está indo imigrar, indo viver nos Estados Unidos, né? E com o green card, há essa necessidade de que você passe mais tempo nos Estados Unidos, que é para onde você está indo estabelecer residência permanente, do que no Brasil. Se você não quiser estabelecer residência, que é, por exemplo, turistar, o próprio visto de turista, o visto B1, B2, turista / negócio, ele te permite ficar até 6 meses direto nos Estados Unidos e retornar antes desse período, logicamente. Mas, sim, o visto EB2NW, quando você... na verdade, o visto de residência permanente, ele pressupõe que você vai ficar mais de 6 meses no país, tá? E sobre a bitributação, eu acredito que a gente pode estar marcando uma conversa, se você quiser, Cauê. O número, eu vou até repetir aqui. Vou botar aqui de novo aqui para o Thiago colocou aqui, que é o mais 510-944-5854, que a gente pode estar tratando melhor sobre essa questão da bitributação. Até mesmo porque, não vou aprofundar tanto, porque esse não seria o escopo maior, mas quando você sai do Brasil para estabelecer uma residência permanente dentro dos Estados Unidos, você dá uma saída fiscal. Então, teria que ver melhor como é que é a tua vida, o que você tem de patrimônio no Brasil, o que você vai ter de patrimônio nos Estados Unidos, quem é a empresa que vai te remunerar. Por isso que responder essa pergunta agora, eu não conseguiria dar a profundidade que ela merece. Mas entre em contato com a gente, que a gente vê a melhor maneira de te ajudar, tá? Perfeito, maravilha. Mestre Cauê, depois se você quiser me mandar uma mensagem, eu mando o contato aí do mestre Alexandre do WhatsApp também. Fica à vontade aí. Maravilha. Bom, então, isso vale também, né, para a Renata, para o Wilson, né? Podem ficar à vontade aí, né? Pedir o contato do mestre Alexandre aí também, e quiser saber mais, né? Então, queria agradecer mais uma vez aqui, né, o mestre Alexandre, né, e também o time, né, da IUSA, né, o mestre Daniel, que foi super solícito, né? A gente teve uma conversa aí, né, de algumas horas, né, conversando ali e tudo mais. Então, muito legal, né? Eu acho que realmente tem um público muito sinérgico aqui, né? Eu adoraria, né, que os meus alunos que estão com vontade, né, de imigrar para os Estados Unidos, né, tivesse a oportunidade, né, de imigrar mais facilmente, né, e com apoio, né, de profissionais que já fazem isso, né, há muito tempo e estão na base, né, estão lá nos Estados Unidos, né, não é tipo, estou falando que estou fazendo, né, eu estou fazendo porque estou fazendo, entendeu? Então, é outro negócio, né, isso é muito legal, né? Então, assim, obrigado mais uma vez, né, as portas estão abertas aí para vocês voltarem quando vocês quiserem, né, e
Eu agradecer também aqui a audiência, né? O Wilson, Renata, Cauê, né? A galera que participou aqui ativamente, até o Bruno que chegou depois aqui também, né? Então, obrigado aí pela audiência, né? Deixar uma dica para vocês também, que agora em novembro, né? Nós faremos aí uma Black Friday maravilhosa, né? Então, vamos fazer uns combos aí maneiros de pós-graduação em Estatística e Ciência de Dados, pós-graduação em Engenharia de Dados, comunidade de estatística, todas as nossas formações, né? Análise de dados, estatística e ciência de dados, e Casa da Pesquisa Operacional também, que lá a gente faz matemática, grafo, otimização, né? Galera bastante acadêmica, né? Então a gente vai fazer um combo muito legal aí com todas essas oportunidades. E além disso, né, a gente faz a cada 2 meses eventos gratuitos, como eu falei, e no final do ano em especial, né, a gente traz aí nossos alunos de pós-graduação, formações em estatística, ciência de dados, análise de dados, lá da comunidade e da CPO também, para falar para vocês como que eles atuam hoje, né, em análise de dados, né? Então, mostrar de fato, né, como a gente já tem aí 5 anos, né, capacitando muitos profissionais, a gente traz, né, para mostrar para vocês, né, eles vão trazer as dicas para vocês, né? Então, se vocês quiserem aqui, dá uma olhadinha na playlist Comunidade Experience 2.0 que a gente fez no ano passado, né? Então, a gente convocou aí vários profissionais que capacitamos aí ao longo, né, desses anos para trazer dicas para vocês, e vai ser a mesma coisa esse ano também, né? Então, trazer aí temas, né, relevantes, né, de tendências da tecnologia, trazer aí profissionais que trabalham tanto no Brasil quanto fora também, tá? Então, vai ser muito legal, né? Nossos professores aí também das pós-graduações, né? Então, vai ser maneiríssimo, né? E é gratuito, né? Aberto para todo mundo. Fica à vontade aí, é só fazer a pipoca e assistir aqui com a gente. Maravilha, então. Obrigado, mestre. Um abraço aí. Tchau, tchau, pessoal. Que agradeço. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo o público. A gente segue à disposição aí de todo mundo. Precisando, a gente está à disposição. Um abraço. Boa, show de bola. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.